Dalladé, eu sei que o treinador ele não gosta de falar de nomes, né, de individualizar os atletas, mas eu vou te Sim, perguntar de dois. O Vitor Gabriel, lateral, que inclusive está servindo a seleção, sempre está servindo a seleção. seleção, e também o Izep. O torcedor do Atlético criou uma expectativa muito grande. Só que o Felipão, né, seu velho conhecido, ele freou essa expectativa e falou: não, ele vai ter que dar certo primeiro no sub-20, para depois ter essa chance no profissional, até preservando o Izep, né? Como é que você tem observado esses dois jogadores já com a cabeça na equipe principal? Olha, eu sou uma pessoa que sou muito transparente com os meus atletas. Aprendi muito até com vários treinadores, né? Essa questão de ser verdadeiro. Vejo dois grandes atletas com grande projeção para o futuro do Atlético Mineiro, que isso é o principal. Jogadores que têm realmente um talento nato e isso cada vez mais nós temos que desenvolver e melhorar essas capacidades que a gente vê desses atletas. Vitor, um jogador que serviu agora a seleção brasileira no Mundial, um atleta que já está vivenciando o profissional, juntamente com todos esses atletas que estão ali. Eu acredito que ele vem evoluindo muito. E o Zé foi um jogador que, nesse ano, dentro da sua categoria, foi um jogador referência, não só dentro do Galo, mas fora, como eu estive, enfrentei o Galo em São Paulo, mas eu sempre converso muito com eles. Eu vou exigir o máximo desses atletas para que eu consiga desenvolver ainda mais algumas capacidades que eu vejo que são importantes, preparar eles melhores para o mundo do futebol profissional. Então, essas questões, eu vejo muito a questão que o Filipão falou. Eles são jovens, têm apenas 17 anos, e nós temos que ter um cuidado para não despejar nesses dois atletas uma responsabilidade que muitas vezes não é deles, é do grupo, é do elenco, é da comissão técnica. Então, eu deixo eles muito à vontade para que eles consigam praticar o melhor futebol, que eles realmente consigam desfrutar de uma grande Copa São Paulo, que a gente consiga sim, poder, né, contar com eles. São jogadores diferentes, mas eu coloco o grupo, cara. Eu acho que o grupo é muito forte, é um grupo jovem. Alguns momentos você vê um grupo inexperiente, sim, mas é grupo jovem, é um grupo que teve alguns atletas pouca minutagem devido à competição do brasileiro e do mineiro, que o treinador, o Edu, optou em dar mais oportunidades àqueles atletas mais velhos, que, no entanto, subiram para o profissional. Esse é um trabalho muito bem feito, muito bem realizado, e agora a gente está dando uma oportunidade para aqueles que menos tiveram minutagem. E aqueles que eu sinto que faz parte da comissão técnica, em alguns momentos eles estavam ali desiludidos, poxa, talvez eu não vou ter agora uma chance. Chega um novo treinador e a minha missão é nunca deixar-nos de lado. Eu tenho que trazer, eu trouxe todos para o meu lado. Nós estávamos com um elenco de 42 atletas em 10 dias. Eu dei oportunidade para todos no treino. Eu falei, não, eu não vou me preocupar com parte técnica, não vou me preocupar com parte física. Eu preciso observar todos para que eu seja o mais justo possível, para que a gente faça a melhor lista da Taça São Paulo, e sendo justiça, né? Então, eu acredito que esses jogadores estão preparados. A gente vai ter que ter um certo cuidado, principalmente na estreia, porque eu sei que o campeonato, o SCA, eu vou dando um exemplo, tá? Agora, Fabrício, que você me perguntou, o SCA vem vindo num trabalho muito sólido de alguns anos. O Floresta sempre chega como uma grande novidade, que o ano passado ele passa, né, ele estava no grupo do Flamengo em Jaú, ele passa a primeira, a segunda, a terceira fase, ele perde para o Palmeiras, um jogo bem atípico, um jogo que realmente mostrou o campeão da Taça São Paulo, que foi o Palmeiras, mas ele teve em alguns momentos muito sólido, uma equipe que tem uma ideia de jogo muito constante, ela tem atacantes de lado com muita potência. Então, são escolas diferentes. Para mim, com todo o respeito ao Timon, eu ainda não o conheço. Então, a gente está tentando buscar. Eu sei que eles fizeram alguns jogos agora contra o Sampaio Correia. É uma equipe que, desde 2005, vem trabalhando a categoria de base, juntamente com alguns empresários, que eles vêem a oportunidade daquele atleta estar ali e ser visto numa Taça São Paulo. Então, nós temos que ter cuidado a todos. Eu acho que a Taça São Paulo, como eu disse no início, é uma Copa.
é uma Copa do Mundo para o Sub-20. E a gente tem que estar muito focado, muito centrado no jogo a jogo. O primeiro é o Timon, depois é o Floresta e depois o Sky. Então, nós temos que estar muito bem focados e preparados, que vai ser uma grande Copa São Paulo, vocês podem ter certeza disso. Ô, Guilherme, gostaria que você falasse como é que foi esse seu acerto com o Atlético, se para você seria um up na carreira, porque foram muitos anos ali no Sub-17 da seleção, e aí aceitou um projeto na China, e aí tem o Corinthians, Sub-17. É isso mesmo? Para você também é um degrau agora, Sub-20, visando alcançar depois o profissional? Como é que foi costurado isso? Porque nem todo mundo troca, né? Um gigante por outro. O Corinthians também é uma grande vitrine. Como é que foi costurado isso, esse convite para dirigir o time Sub-20 do Atlético? Olha, isso, na verdade, eu me sinto hoje preparado em assumir uma categoria sub-20 pela bagagem que eu tenho. Eu digo assim, bagagem pela experiência que eu passei pelos outros clubes e até mesmo dentro da seleção brasileira. O Damiani, junto com o Marcelo Vilhena, fizeram um convite com o desligamento do Edu, quando ele deixa o clube, ficou o Leonardo Silva, uma pessoa fantástica que hoje trabalha. Eu não falo que o Léo é o meu auxiliar, o Léo é o meu professor também, porque eu entendo mais de Atlético Mineiro com ele ao meu lado. Então, é um excelente profissional. E quando o Damiani e Marcelo entram em contato comigo, eu estava praticamente nas fases finais do estadual, até comentei muito sobre isso. Falei, olha, Damiani, eu não posso desfocar nesse momento, mas me interessa esse novo desafio. Eu acho que qualquer treinador, ele tem que se sentir desafiado, mas principalmente estar preparado. E aí, nesse momento, me senti muito preparado e desafiado a assumir uma grande equipe no estado de Minas Gerais e, principalmente, eu tive muito dentro do Atlético, observando esses atletas quando estava na seleção brasileira. Então, vou rapidamente colocar Caio Ribas, essa geração 03, 04 do Atlético, ela sempre foi uma geração promissora. Então, desde a seleção brasileira, eu acompanhava muito esses atletas e vejo muitos atletas aqui dentro que estão tendo agora essa oportunidade para que a gente consiga ainda desenvolver melhor e a gente consiga projetar esses atletas tanto para o nosso profissional, mas também para o mercado nacional e internacional. Então, é um grande desafio, vai ser para mim, sim, um momento da minha carreira promissor para que daqui a alguns anos eu me prepare melhor aqui na Sub-20 e, quem sabe, um dia assumir uma categoria profissional, que é o sonho de qualquer treinador. Mas vejo isso nesse momento, eu tenho que me preparar ainda mais para que realmente eu suba para uma categoria profissional e seja sólido, como foi os meus trabalhos dentro da categoria de base. Então, isso não é imediato, eu acho que isso é tempo para que você se sinta realmente preparado para que no futuro você venha assumir uma categoria profissional, né? Num clube ou em outro local, mas que o Atlético Mineiro seja essa questão de trampolim na minha carreira profissional, que eu saia melhor e mais fortalecido para assumir qualquer equipe profissional. Como é que você enxerga as categorias de base hoje no Brasil e principalmente com um pouco menos de um mês de Atlético, como é que você está enxergando toda a estrutura que o Atlético oferece para a formação? Olha, o futebol de base do Brasil, ele vem evoluindo, assim, astronomicamente, eu falo, muito rápido, né? E eu falo quando a gente vem melhorando os trabalhos dentro dos clubes formadores, isso não deixa de falar do Clube Atlético Mineiro. Hoje, o centro de treinamento do Clube Atlético Mineiro, eu considero um dos melhores do Brasil e aonde a gente consegue realmente extrair o máximo dos nossos atletas, né? Dando a eles toda a estrutura, dando a eles principalmente a qualidade dos campos, dando a eles a qualidade do trabalho dos profissionais que aqui estão. Então, essa é uma grande missão para qualquer treinador que chegue no Galo. Você tem tudo, você tem estrutura, você tem atletas, que a gente consiga potencializar ainda mais esses atletas e a gente consiga projetar eles na equipe profissional. Como muitos já conhecem, nós temos 6 atletas que já estão migrando à equipe profissional e isso é um trabalho realizado de longo prazo. As categorias de base do Brasil, muitas vezes a gente quer um resultado tão rápido que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência para realmente lapidar os atletas melhores, para transformar eles em bons jogadores,
mas também transformar eles em excelência, porque é esses jogadores que tanto o Atlético e qualquer equipe do Brasil e fora do país, que é atletas com cognitivo altíssimos, atletas que têm um comportamento técnico e tático também alto, e é isso que a gente vem ajustar em alguns momentos dentro das categorias de base e nos clubes onde eu passei. Então, eu acredito muito na evolução dos atletas, são jovens, nós temos que ter um cuidado, principalmente quando a gente fala de sub-20. Quando a gente fala de sub-20, esses atletas muitas vezes já têm que estar pronto e muitos são tardios, eles vão, de repente, estourar, como a gente fala, ser protagonista, de repente, no último ano deles, como a gente tem ainda alguns atletas no último ano, e eles têm essa oportunidade de fazer uma grande Taça São Paulo pelo Clube Atlético Mineiro.